Bom, galera, tudo bom? Passando aqui, quero deixar algo que com toda certeza vai ser maravilhoso. Fará a diferença para você na sua vida. Bom, deixa eu dizer algo sobre rotina e hábitos. A gente tem que parar de confundir hábitos com rotina. E o que você precisa saber? Bom, vamos lá, o que interessa, né? Tentar construir bons hábitos muitas vezes pode sair pela culatra. E é por isso que é importante saber como os hábitos são formados. Como é que os hábitos são formados? E quando é melhor seguir uma rotina? Quando os hábitos são formados e quando é melhor seguir uma rotina? Nós sabemos que hábitos são quentes. Hábitos são quentes, são bons. Artigos de autoajuda exaltam o poder dos hábitos. E livros sobre assuntos são vendidos aos milhões aí, milhões. No entanto, como muitos tópicos da psicologia popular, a sabedoria convencional sobre a eficácia e a aplicação dos hábitos frequentemente desatualizados, mal aplicados, completamente errados nesse aspecto. Por quê? Porque não tem uma base sólida, sabe? E eu quero falar aqui, construir hábito para mudar o comportamento de maneira certa pode ser uma ferramenta maravilhosa para melhorar a sua vida. Mas falsas noções sobre o que são hábitos e que eles podem fazer pode sair pela culatra. Daí, estou em um hábito, eu quero mudar a minha vida e tal, mas e aí o que está acontecendo? A ideia de construir um hábito é muito atraente. A noção popular de que as tarefas podem ser colocadas no piloto automático faz com que os hábitos pareçam fáceis. Não seria ótimo se você pudesse simplesmente criar um hábito de realizar tarefas como exercitar, registrar um diário, pagar as contas, administrar um negócio paralelo? Infelizmente, você não pode. Não pode. Por quê? Os hábitos não funcionam assim. Eles não funcionam assim. Escute só. O que são hábitos? De acordo com o Dr. Benjamin Gardner, pesquisador de hábito de King's College de Londres, o hábito funciona gerando um impulso para realizar um comportamento com pouco ou nenhum pensamento consistente. Um hábito são um tipo de aprendizado. E ao formar um hábito, o cérebro libera a mente para fazer outras coisas. Quando você forma um hábito, sua mente então fica, digamos assim, livre. Fica sem estar presa. Cria-se aquela liberdade para fazer outras coisas, né? E isso é bem comum quando criança, né? Você precisava ser lembrado de lavar as mãos, depois de usar o banheiro. As crianças devem se concentrar nas tarefas de abrir a água, dispensar o sabonete, ensaboar e limpar as mãos. Como um adulto, você já faz isso automaticamente. E é capaz de pensar em outras coisas enquanto toma a medida para lavar as mãos. Está lavando a mão, está lavando o corpo. E você está pensando em outras coisas. Apenas alguns comportamentos podem se tornar um hábito. Eu quero te dizer. Até então, se você está aí comigo, com certeza
é um assunto interessante e eu quero que você compreenda o seguinte. Tem muitas coisas que a gente abre mão. Abre mão por quê? Estamos ansiosos. Estamos em busca de algo assim, pilim pim pim, abracabada. Mas não é bem assim. É por isso que você está aqui, né? Se inteirando desse assunto, mas que com toda certeza fará a diferença. Então nós precisamos entender que apenas alguns comportamentos podem se tornar um hábito. Por definição, comportamentos que exigem concentração, deliberação ou esforços prolongados não são hábitos. Você está me entendendo? Alguns comportamentos assim que exigem concentração, deliberação ou esforço prolongado, você não precisa pensar. Não vou. Nem preciso pensar. Não é bem assim. Não funciona assim. Isso não é apenas semântica. Não devemos tentar tomar um ato, digamos assim, formar um hábito a partir de uma tarefa que nunca pode se tornar um. Se fizermos, ficaremos muito desapontados. Se fizermos, ficaremos muito desapontados. Quando falhamos em formar um hábito, tendemos a nos culpar, em vez do mau conselho que lemos de algum livro equivocado, né? Ou algum artigo, ou algum conselho de alguém aí a gente fica frustrado, meu Deus, eu não criei um hábito, um tal, então eu quero te tranquilizar, eu quero te levar você a entender isso. Se o comportamento que exige pensamentos conscientes, como limpar o seu apartamento, ou escrever um diário diariamente, não são hábitos, então o que são? São rotinas. Uma rotina é uma sequência de ações seguidas regularmente. Então, você tem que estabelecer uma rotina. Esses dias eu fiz um pequeno vídeo de alguns segundos, vamos dizer assim. A galera curtiu muito, né? E eu disse que a rotina que está fazendo os derrotados. Não os derrotados que está fazendo a rotina. Como assim? De repente você é um campeão, mas está tendo uma rotina que está levando você a ser um derrotado. Então o culpado não é a pessoa, o culpado é a rotina. Então é isso que eu quero que você entenda. Existe uma diferença dos hábitos com a rotina. Para mudar o comportamento, é preciso entender a diferença entre um hábito e uma rotina. Caso contrário, é como usar uma ponta de chave de fenda para bater e tentar pregar algo, ou usar uma chave de fenda para poder pregar algo, um prego. E é possível, mas é provável que você desista ou se machuque. Você deveria usar o martelo, usar a ferramenta certa, da maneira certa, para você então ter o resultado que você deseja, sabe? E como podemos dizer, a diferença entre comportamento que são bons, candidatos e se tornam hábitos, e aqueles que devem ser deixados como rotinas. Para responder essa pergunta, precisamos começar com uma pergunta mais fundamental. Por que fazemos alguma coisa? Por que fazemos alguma coisa? Por que fazemos alguma coisa? O que é a motivação? Durante anos, pensamos que o princípio do prazer de Sigmund Freud é a base da motivação humana.
ele promoveu uma ideia de que comportamento é impulsionado pelo desejo de buscar o prazer e evitar a dor. Behaviorista como Beth Skinner, popularizando a noção de que reforços e punições impulsionam o comportamento, condicionando. Mas agora sabemos que a motivação não é impulsionada pelo prazer ou pela dor. Não. A motivação não é impulsionada pelo prazer ou pela dor. Em vez disso, neurologicamente falando, a motivação é o desejo de escapar do desconforto. A motivação é um desejo de escapar do desconforto. Todo comportamento humano, mesmo a coceira do desejo de fazer algo prazeroso, é de fato motivado pela dor. É chamado de resposta hemenostática. Está me entendendo? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda motivação é um desejo de sair do desconforto. Nosso cérebro faz nossos corpos fazerem o que querem através do desconforto. Quando estamos com frio, colocamos o quê? Um casaco. Quando sentimos dores, o que a gente faz? Vou tomar um Anadol, uma Neovagina, vou buscar uma coisa. Quando estamos com fome, o que acontece? Nós queremos sair do desconforto. Quando a gente está com fome, a gente come. Sentir calor, o que a gente faz? Eu estou sentindo calor, eu vou para um lugar mais ventilado, eu ligo o ar-condicionado. Então, meu querido, sentir calor novamente ou comer comida traz prazer, claro. Mas esse sentimento bom vem depois que somos estimulados a agir por uma sensação desconfortável que nos leva a agir. Situação de desconforto. Meu querido, escute só. A mesma regra se aplica ao desconforto psicológico quando nos sentimos sozinhos, entediados ou inseguros, agimos para aliviar nossa inquietação emocional. Podemos ver um amigo para poder aliviar a solidão, ou assistir um programa de televisão quando estamos entediados. Nós queremos sair do desconforto. Podemos procurar algo online para satisfazer nossa incerteza. Tudo porque procuramos escapar dessas sensações desconfortáveis. A diferença entre hábitos e rotina. Se todo comportamento é motivado pelo desconforto, então hábitos e rotinas devem seguir a mesma regra. Escute o que eu vou falar para você. Se todo comportamento é motivado pelo desconforto, então os hábitos e rotinas devem seguir a mesma regra comum, como é quando sentimos desconforto de fazer ou não fazer. Um comportamento é fundamental para entender a diferença entre hábitos e rotinas. Bom, lembre-se de que parte do motivo pelo qual as pessoas acham que a ideia de criar um hábito tão atraente é a noção do que podem colocar as tarefas não divertidas no piloto automático. Tarefas como pagar contas ou lavar roupa. Lavar roupa nos incomoda, isso nos incomoda. Mas aí eu vou fazer isso na rotina. Eu vou fazer isso
como se fosse um hábito, né? Eles pairam sobre nossas cabeças até que a dor de não fazê-los se torne demais. No entanto, se alguma fada mágica de dobrar as roupas aparecer e lhe dissesse para não se preocupar com a tarefa, você ficará feliz em continuar o seu dia. Aconteceu que seu cérebro veio embutido com um duende mágico chamado de procrastinação. Quando nós procrastinamos, dizemos a nós mesmos que vamos evitar a tarefa para mais tarde. Fazer isso é um sinal revelador de que a tarefa é uma rotina e não é um bom candidato para se tornar um hábito, né? Então imagine a intenção de lavar as mãos e a água para lavar as mãos. Então o detalhe é o seguinte: se você tem um hábito, não fazer o comportamento seria estranho, até mesmo desconfortável, mesmo que a fada do hábito mágico lhe dissesse que suas mãos foram limpas e não havia necessidade de lavá-las. Você lavaria vários dias, se não semanas, para desfazer esse comportamento habitual? Recentemente eu passei por uma situação dessa, quando a água da pia do meu banheiro foi cortada por causa de uma construção em meu prédio. Eu precisei usar a pia da cozinha para lavar as mãos por uma semana, mesmo sabendo que a pia do banheiro não ia funcionar. Continuei ligando-a dia após dia por um hábito. Toda vez que eu levantava a maçaneta da torneira e não saía água, meu hábito era interrompido e eu me irritava. Eu sabia que a torneira não funcionaria, mas eu continuei tentando fazer o comportamento sem pensar muito. Um hábito parece desconfortável quando não praticamos. Exatamente o oposto é verdadeiro para as rotinas. É aqui que as pessoas se mantêm em problemas para confundir um hábito e rotinas. Eles esperam que as rotinas sejam tão fáceis quanto um hábito, enquanto a única coisa fácil sobre as rotinas é como elas são fáceis de pular. Deixar de realizar uma tarefa trabalhosa, como lavar as roupas ou escrever um diário. É fácil de esquecer porque tais comportamentos não são um hábito. São uma rotina que exige esforço. Sim, exige esforço. Então, deixa eu dizer algo. Alguns livros de autoajuda afirmam que os hábitos se formam simplesmente fornecendo uma recompensa após um comportamento sugerido. Na tradição behaviorista, eu acho que é isso mesmo essa palavra, né? Behaviorista. Eles baseiam suas afirmações em pesquisas que mostram como um animal de laboratório, como um camundongo, pode ser ensinado a memorizar um caminho através de um labirinto em busca de comida. No entanto, embora essa forma de aprendizado, chamada de condicionamento operante, funcione bem para os camundongos em um labirinto, o modelo costuma ser
mal aplicado para os humanos no mundo real. No mundo real, o condicionamento operante pode ser eficaz quando um cientista em um jaleco configura a tarefa para as cobaias. No entanto, na vida, infelizmente, não estamos presos em gaiolas e labirintos. Devemos moderar nossos próprios comportamentos. Infelizmente, devemos ser cientistas tentando projetar nossas próprias ações. Nós devemos ser cientistas para projetar essas nossas ações, sabe? Oferecer a nós mesmos recompensas intrínsecas torna-se muito difícil condicionar o nosso próprio comportamento. Pode ser extremamente difícil resistir à trapaça, à definição de prêmios arbitrários sobre o risco de enfatizar demais a conclusão de uma meta em prol da recompensa, em vez de aprender a aproveitar o processo. Primeiro, nós temos que aceitar que apenas certos tipos de comportamento podem se tornar hábitos e que certos comportamentos nunca se tornarão um hábito. Só então podemos dar o primeiro passo para mudar nossos comportamentos repetidos, para aquelas ações que podem se transformar em hábitos. Podemos começar transformando-nos a nós através das rotinas. O que eu quero dizer? Transformando-as em rotinas. Desde que saibamos a diferença entre hábito e rotina. Um comportamento feito com pouco ou nenhum pensamento. É uma rotina, uma série de ações seguidas regularmente. Podemos planejar de acordo e não nos decepcionar. Segure o tempo. Deixa eu dizer algo para você. Como não podemos, aliás, contar com a rotina que aconteçam automaticamente da mesma forma que os hábitos, precisamos nos certificar de que alocar tempo para elas, muitas das vezes requer o quê? Requer atenção. Precisamos fazer. Muitas pessoas passam seus dias com aspirações de realizar uma lista de tarefas, mas sem dedicar tempo em seus calendários para fazê-las. Pega a agenda, escreve, vê que hora que você tem que fazer isso, aquilo, entende? Elas nunca conseguem fazer nada. Porque ao invés de ela programar uma agenda, ela pega lá uma lista de coisas. Eu vou fazer isso. Meu Deus, você acaba ficando perdido, não. Começa a fazer as coisas de acordo com suas inspirações. Definir uma intenção de implementação, que é apenas uma maneira elegante de dizer que você planejará o que vai fazer, quando vai fazer, aumenta a probabilidade de seguir em frente, sem um tempo reservado para a sua nova rotina. E é provável que ela nunca seja concluída. Entende? Sem um tempo reservado para se elaborar, orquestrar a sua rotina, meu irmão, ela nunca vai acontecer. Então você tem que criar a sua rotina. Se você gosta de saber mais sobre programar adequadamente o seu dia, me segue aí.
Eu estou criando agora esse canal aqui, sou novo, e de repente as coisas, quanto mais, depois você dá seu link aí de curtir, gostou, e vamos aí, né? Aprendendo junto. Pode deixar sua crítica, o que você está achando, tá? E eu vou estar falando sobre como criar uma agenda, né? A partir dos seus valores. E é para isso que a gente tem que transformar o nosso tempo em valor, programando rigorosamente a nossa agenda, criando um modelo ideal. A gente programou nossa rotina, criando um modelo ideal de agenda, certo? Então é isso aí, depois eu falo mais, eu quero falar também sobre o desconforto. É importante a gente esperar que aprender é fazer repetidamente um novo comportamento e requer esforço. Beleza? Então, obrigado aí, galera. Eu espero que você tenha gostado. Parando por aqui.